Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Bom dia a todos os irmãos também que estão na live. Deus abençoe. Que os amados sejam edificados também nesta manhã. 2 Timóteo 3,16, na versão NVI, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Mantenha o texto, quando eu falar igreja, lê bem bonito, está no projetor, e lê bem forte aí, essa palavra é muito poderosa, amém? Vamos lá, 1, 2, 3, a igreja. Amém? Mantenha o texto aí. Amados, só esse texto aí já nos faz entender o que é o Evangelho, né? Eu sempre falo aqui que o Evangelho, ele é confronto, né? O Evangelho, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, ele nos confronta contra o pecado, para nos levar ao propósito que Deus tem para nós, amém? Então, se você, por exemplo, não gosta de ser repreendido, se você não gosta de ser corrigido, então você não está apto para o reino de Deus. Não está nem aqui no script, mas o Espírito Santo está mandando liberar. Então, por isso que a gente precisa, irmãos, voltar a pregar o Evangelho. Bom, aqui, não que nós sejamos melhores do que ninguém, e a ideia do meu comentário agora não é esse. Mas a gente também sabe que, no geral, a essência do Evangelho foi se perdendo, sim ou não? Então, aqui nós sempre buscamos pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, a palavra baseada na Santa Escritura. E nós precisamos continuar combatendo, nesse tempo presente nosso, e acabar com esses crentes cheios de mimimi. Crente não pode ter mimimi, irmãos. Por isso que eu falo que a Betel é uma forja. O cara que vem para cá de outra igreja, ou ele vai ficar mesmo para aprender, ou ele vai embora, porque ele não vai aguentar. Porque tem hora que a gente tem que realmente doutrinar, né? Então, se você é desse ministério, aqui não tem papo de mimimi, irmãos. Se você tiver que ser repreendido, você vai ser repreendido. Se você tiver que ser corrigido, você vai ser corrigido. Porque a própria Bíblia diz que o pai que ama o filho, ele corrige. Né? Ele corrige. Claro que eu estou dizendo isso dentro da ótica bíblica, você exortar com amor, né? Você trazer o entendimento. Mas vai ter hora que o filho, mesmo com amor, não quer obedecer, você tem que ser mais incisivo, né? Aí ele não obedece ainda assim, a gente tem que pegar e usar a varinha, né? A varinha é bênção, né? A varinha é bênção. E eu amo quando eu pego o filme com vocês aqui, que chega algumas ovelhas e fala assim: apóstolo, amei, que pancada gostosa, abençoada. Você tá glória. É isso aí, irmãos. Porque o Evangelho também traz repreensão para nós, traz correção e nos instrui para a justiça, porque esse é o propósito da correção e da repreensão, é nos instruir, né? Então, voltando agora aqui para o estudo, como eu falei, nós vamos estar falando sobre a Bíblia, vamos aprender um pouquinho sobre ela e que você seja muito abençoado nesta manhã. Então, a Bíblia é um conjunto de livros. De quantos livros, irmãos? Quantos? 66, né? 66 livros, escritos por homens inspirados por Deus, cujo objetivo é nos ensinar, repreender, corrigir e nos instruir, como foi falado. A Bíblia resume o plano de Deus para a salvação dos homens. Sem a Bíblia, não há como cristão ter alimento espiritual para manter a sua fé. Então,
Se você quer ser um crente verdadeiro, um crente que ande segundo a vontade de Deus, aqui está o seu manual. Você não pode ser um cristão sem conhecer as Escrituras. Eu acho que eu já falei isso aqui, né? A gente entrou no hábito do online, né? Da Bíblia online, e a minha palavra aqui não é de condenação, ou dizer que quem faz isso está em pecado, senão eu também estava em pecado também. Mas eu comecei a sentir no meu coração o desejo de voltar também, caminhar e usar nas pregações a Bíblia mesmo física, né? Que você pratica o mesmo, né? A gente vê poucas Bíblias hoje na mão dos cristãos por conta da Bíblia online. Mas eu tinha entusiasmo a começar a voltar, né? A trazer a Bíblia, né? E abrir a Bíblia também. Eu sei que às vezes aqui é mais prático, mas é importante. E já que nós estamos falando hoje sobre a Bíblia, cabe então trazer essa motivação. E foi até interessante que o Flávio, essa semana, tinha falado para mim que tinha visto um vídeo falando sobre isso, né? E eu falei assim, rapaz, interessante. Inclusive, eu estava na filial quando eu disse essa questão de voltar, né, a usar a Bíblia física também nos púlpitos. E aí agora cabe muito falar isso para vocês. Então, um cristão, ele só pode ser considerado um cristão espiritual se ele for um cristão que ame a palavra de Deus, que tenha interesse em conhecer as Escrituras Sagradas. Aqui, irmãos, está tudo que eu e você precisamos. Você sabia que toda a premissa da justiça, ela é baseada na Bíblia? O conceito de justiça, né? E estão querendo tirar isso, né? Estão querendo não tê-la mais como uma base, mas a justiça, ela foi construída em cima da palavra de Deus. E tudo que você e eu precisamos para viver um cristianismo genuíno está aqui. Você sabe por que tem muito crente mimimi hoje? Porque não conhece as Escrituras. Você sabe por que tem muitos cristãos, Eduardo, que qualquer ventinho que dá, ele já fala que quer sair da igreja? Porque não conhece as Escrituras. Porque se você não tem fundamento bíblico, qualquer vento vai te derrubar. Sabe por que tem muitos cristãos sendo enganados? Inclusive pela internet, porque a internet tem tanto conteúdo bom quanto ruim. E conteúdo que muitas vezes vai te levar para o inferno, que é pior ainda. Mas se você conhecer as Escrituras, a sua fé será firme. A sua fé terá um fundamento, amados, que ninguém te engana. Ninguém te enrola. E os jovens e adolescentes que estão aqui precisam entender isso, porque nós sabemos, principalmente quando se fala da educação pública, ela está cheia de professores com ideologias que é contrário à palavra de Deus. E eu não estou te dizendo para você se capacitar, para você ficar discutindo em sala de aula, ficar ali confrontando o professor, que essa não é a ideia. Mas a ideia aqui é você estar protegido para quando algum destes agentes que não são de Deus começarem a trazer ensinamentos contrários ao que você conhece, você saiba discernir, para que você não seja enganado. E porque muitos jovens e adolescentes não conhecem as Escrituras, o que tem acontecido? Quando nesses ambientes, essas filosofias vãs, essas filosofias contrárias à palavra de Deus são aplicadas, e muitas vezes com bons argumentos, você cai. Então,
as escrituras sagradas precisam ser algo primordial na sua vida. Amém, igreja? A vida espiritual é firmada pela palavra. E a palavra precisa ser ouvida, ou seja, recebida para que gere fé. E como que eu gero fé? Quando eu ouço a palavra de Deus, né? Romanos 10:17, de sorte que é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aí aqui a gente já amplia aquilo que estamos ministrando nesta manhã, para também dizer da importância de você estar aqui domingo de manhã, nos cultos da igreja, na célula, porque estes ambientes vai te proporcionar você ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. E quando você vem de manhã, no domingo, você está tendo a oportunidade de aprender profundamente a palavra de Deus. Porque é o tempo que a gente investe para a gente ensinar de uma forma mais detalhada, né? De uma forma didática, a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita em um período de 1.600 anos. Em qual período, né, a Bíblia foi escrita? 1.600 anos, isso aí. Algumas vezes eu pedi para você repetir como um método didático para a sua vida mesmo. E neste período de 1.600 anos, com a participação de 40 homens. Quantos homens participaram? 40. 40 homens. Que são os escritores sagrados de diferentes épocas, culturas e camadas sociais. Então preste bem atenção no que eu vou dizer aqui para você, que isso aqui é informação preciosa. Além de você, ao conhecer as escrituras, você poder saber como ser um cristão de acordo com a vontade de Deus, que é o primordial, você vai adquirir conhecimento, como eu falei, para você se proteger lá fora. Então você vai ter um monte de pessoas lá fora questionando a inspiração da Bíblia, questionando se a Bíblia é mesmo a palavra de Deus. E alguns vão dizer assim, olha, para mim a Bíblia é um livro comum. A própria Bíblia vai dizer que ela foi escrita por homens. Então, o que me garante que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? E aí, se te perguntasse isso, se alguém chegasse para você e falasse, Mateus, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, não. Eu até entendo que ela, de alguma forma, tem ali algo espiritual, mas eu não creio que é a palavra de Deus, não. Aí você perguntaria, mas por que não? A própria Bíblia diz que foram escritos por homens. Homens são falhos. Olha como que um argumento, sem você saber combater, te convence. E aí, apóstolo, qual é a saída? Duas, que está na Bíblia. Primeiro é você refutar dizendo, é verdade, foram 40 homens, mas a Bíblia também diz que foram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui já deveria ser suficiente para quem está ouvindo, mas ele poderia dizer, tudo bem, ele foi inspirado, mas quem não me garante que ele também falhou? O homem falhou. Aí, não está na Bíblia, eu falei que estava na Bíblia, mas não está na Bíblia. Na Bíblia está o texto que foi inspirado pelo Espírito Santo, mas o que eu vou te dizer é informação extra-bíblica, que são importantes você saber para você argumentar. Eu acabei de dizer aqui no texto, no texto do estudo, que a Bíblia teve a participação de 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo. Aí diz o texto assim, de diferentes épocas, culturas e camadas sociais. Aqui é um outro argumento poderoso. Por quê? A grosso modo, tu não percebe o que eu vou dizer, mas como eu vou esmiuçar, você vai ampliar o entendimento. Quando eu falo aqui
por exemplo, de diferentes épocas. Então, isso tem aqui, desses 40 escritores aqui, eu tenho escritores com diferença de 100 anos, de 200 anos, de 500 anos. Guarda aí. Desses 40 homens, diz o texto aqui, do ensino, de diferentes culturas. Não é a mesma cultura. Até porque a cultura, ela é transicional. De tempo em tempo ela muda. É só a gente olhar para a nossa. Tem coisas que quando a gente era criança era problema, era pecado, né? Era marginalizado. Essa é a palavra que eu queria usar, uma palavra mais social. Era marginalizado, hoje não, é comum. Ah, isso aqui já não é mais, né? Antigamente o homem usava brinquinho, você sabe o que falava que ele era, né? Hoje já diz que não é. Mas tudo bem. Antigamente botar uma foto no corpo, né, para não dizer outra coisa, era marginalizado. Nem no quartel podia entrar, agora já pode. Porque a cultura é tradicional. E aí eu estou falando de cultura do mundo, amém, amados? Porque a cultura da palavra de Deus não muda. Eu estou falando da cultura do mundo. A cultura do mundo é transicional. Então, desses 40 homens, nós tivemos pessoas aqui, homens, que escreveram a Bíblia em épocas diferentes de 100 anos, ou seja, ninguém sabia nem que o outro existia. Nem sabia que o outro ia existir. Até porque não tinha tecnologia naquela época. A não ser o que foi registrado. Porque teve registros que outros profetas fizeram citação, como o próprio Pentateuco, né, que é a Torá. Tirando isso, ninguém sabia de quem passou e ninguém sabia de quem ia vir. Cultura, diferentes culturas. E camadas sociais. Ah, e aí, apóstolo, qual é a pegadinha então para me pegar o cabra? Quando você olha as escrituras, esquece tudo que eu falei, épocas, culturas, 40 homens diferentes, épocas diferentes. Aí quando você pega a Bíblia, um texto complementa o outro. A Bíblia, se você pegar a Bíblia, a física, você vai ver que lá embaixo no rodapé tem uma coisa chamada assim, ó, concordância bíblica. Aí nos textos bíblicos tem um númerozinho lá pequenininho, não tem? O que essa referência está nos ajudando? Quem escreveu, quem preparou esse material aqui, teve o trabalho, olha que teve sem tecnologia, agora está mais fácil, né? É só botar na IA que ela já faz tudo, né? Mas alguém teve o trabalho de examinar as escrituras e ver qual o texto de Jeremias cabia com o texto de Paulo. O texto de Paulo que tinha a ver com o texto que Moisés escreveu. Aí, quando você vê lá aquele númerozinho, ele está fazendo uma conexão de textos que se entrelaçam. Olha como que eu estou falando para você, é poderoso demais. Aí se o cara fala assim, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, não, porque foi escrito por homens, tá, mas é a palavra de Deus. Mas por que você tem convicção que é a palavra de Deus? Porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas tudo bem, mas um homem é falho mesmo assim, tá, tudo bem. Agora me fala uma coisa, como que 40 homens falhos escreveram a Bíblia em tempos diferentes, em culturas diferentes, em tempos muito diferentes, de 100 anos, às vezes diferentes, 200 anos, e as escrituras se convergem. Aí quando chega nessa hora, irmão, não tem como você achar erro. Ou seja, o homem é falho, mas o Espírito Santo não. O homem erra, mas o Espírito Santo não. E quem é o autor mesmo da palavra de Deus é o Senhor. É o dono da palavra de Deus, que pelo seu poder, por meio do seu Espírito, que não perde o controle de nada,
que é atemporal, ou seja, ele está em todas as épocas, é acultural, ele também não está limitado à cultura, que não está no Cronos, ou seja, no tempo do homem, mas no Kairos. Ele se encarregou, por meio do seu espírito, de usar esses 40 homens em tempos diferentes, em culturas diferentes, para que ele cumprisse o seu propósito de deixar para nós uma escritura, a fim de nos ensinar como servi-lo, conhecê-lo, conhecer a nossa origem, de qual forma fomos criados. Podem inventar qualquer tipo de argumento, de ideologias para falar como um homem surgiu. Mas nós, filhos de Deus, conhecemos pela palavra, através do Gênesis, que quem nos criou foi o Big Bang, amém? Aleluia. Que nós viemos dos macacos, amém? Não, amém. Nós viemos de quem? De Deus. Ele nos formou do pó da terra. Quem nos moldou, quem nos formou foi Deus. Ele é o nosso Criador. E quando éramos ali uma estátua de barro, depois que ele olhou e disse: o meu servo ele é lindão. Você também. Eu agora vou soprar nele o meu espírito. E eu me tornei essa alma vivente aqui, lindona, igual a você. Então Deus nos criou. E por que nós sabemos que Deus nos criou? Por causa das Santas Escrituras. Porque a Bíblia registra isso, ele usou homens para deixar registrado isso. Assim como ele deixou registrado para nós, Warla, qual era o propósito inicial de Deus para o homem. Como ele deixou para nós, Carlos, registrado o momento em que a serpente seduziu a mulher, que ela pecou e o homem pecou juntamente com ela. Assim como ele inspirou homens para dizer para nós que ele fez um plano de salvação para nós. Então, tudo isso que eu acabei de dizer para você está aqui. Então, você entende a importância de você conhecer a palavra de Deus? Você precisa ter essas informações, que a Bíblia tem 66 livros, ou é um conjunto de 66 livros. Você precisa entender que ela foi escrita num período de 1600 anos, você tem que ter isso gravado dentro de você. Você precisa ter gravado dentro de você que foi escrito por 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Ter essa informação gravada que eu te falei, que foram em tempos diferentes, em culturas diferentes, porque tudo isso vai te dar conhecimento e argumento para defender a sua fé. Não é para combater com os outros no sentido de querer fazer o outro entender, convencer. Não, você vai saber para você. Se alguém quiser te ouvir, se alguém ou você estiver em um ambiente que você pode ensinar a tua fé, aí você vai compartilhar. Mas uma coisa é certa, ninguém vai te enganar. Então, além do que eu já disse, da questão cultural, de épocas diferentes, havia entre eles poderosos monarcas, ilustres estadistas, mulheres virtuosas, juízes, governantes, profetas e também lavradores e pescadores. Então, olha outra coisa tremenda que Deus ele é fantástico. Você tem aqui da elite ao plebeu. Você tem dos ricos, da monarquia, de reis, dos súditos. Para ficar claro para nós que ele que é o cara, mais ninguém. E ele usa quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. Por exemplo, quando ele vai usar Amós para falar contra Judá, ele vai falar assim, para defender aquilo que ele está fazendo, o ofício que ele está cumprindo. Olha, eu não vim da escola de profetas. Eu sou boiadeiro, eu cuido de bois, eu estou no curral.
Não está na Bíblia o que eu vou dizer, vou fazer uma conjectura aqui, porque o contexto me permite falar o que eu vou dizer. Aí é como se ele dissesse assim, no argumento dele, dá a entender isso. Mas como não tinha ninguém para ser usado como profeta, que tinha ofício de profeta, que foi chamado para ser profeta, Deus está me levantando para fazer o que não era para eu fazer. Viu como que Deus precisa de você, mas não depende de você? Ele te chama. Se você não quiser, não tem problema. Ele levanta outro. Ele levanta outro. E ele sempre vai levantar aquele que vai confundir todo mundo. Porque quando ele diz assim, olha, eu não sou profeta, eu não vim da escola de profeta. Ele diz assim, olha, eu não tenho conhecimento. Eu não sei nem falar. Aí o que foi instruído, o que sabia falar, o que podia falar, que tinha condições de falar, não quer falar. Aí ele pega o que não sabe falar, nesse contexto, o que não conhece. Aliás, ele não era estudado, mas ele conhecia Deus, com certeza. Senão Deus não levantaria ele. Não adianta você só conhecer as Escrituras, você tem que conhecer o Deus das Escrituras. E Deus levanta Amós. E aí dentro desse contexto, a gente vê Deus usando Jeremias como exemplo. Está lá no capítulo 30, versículo 1 e 2, que diz assim, ó. A palavra do Senhor. A palavra de quem? Do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, assim fala o Senhor Deus de Israel. Escreve no livro todas as palavras que te falei. E está aí para a gente o livro de Jeremias. Estes homens santos que participaram na escritura de todo o cano bíblico foram inspirados pelo Espírito Santo, como 2 Pedro 1:21. Anota quem está aí anotando o estudo, anota aí, ó, 2 Pedro 1:21, que vai dizer, vai te dar respaldo também sobre que as escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, que diz assim, ó, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem ou de homem algum, mas os homens santos, ou seja, aqui outra informação aqui para você refutar quem disser para você que eram homens falhos. Ó, eram homens falhos, porém santos, ou seja, homens separados por Deus. Tem toda a diferença. Que falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra inspiração quer dizer sopro. Deus os encheu de seu espírito e sem que perdessem a sua personalidade, puderam escrever as maiores verdades que formam todo o conteúdo bíblico. Isso aqui é muito tremendo, irmãos, né? A inspiração, ela vem como um sopro. E quem aqui é pregador, que se prepara para pregar, que tem o cuidado de orar a Deus para saber o que ministrar à igreja, ele não fica no dunitê, e nem ele vai lá e ora e fala, eu vou pregar isso aqui, eu quero pregar isso aqui, né? Mas quem como eu, e eu sei que, e creio que todos aqui dessa casa fazem isso, que oram, você fica o quê? Esperando uma inspiração. E a gente não sabe nem dizer como acontece, mas sei que acontece. De repente vem aquela coisa assim, né? Ou a gente escuta um louvor, ou uma pregação que a gente está ouvindo, uma palavra-chave, né? Vem a inspiração. Mas quantas vezes, e aí eu quero aqui usar esse exemplo, que é o que cabe aqui ao texto, né? Porque eles não estavam ouvindo nada externo, mas o próprio Espírito Santo soprava. Quantas vezes eu estou orando, falo, Senhor, o que é para ministrar a tua igreja? E de repente parece um sopro mesmo, parece que o Espírito está assim. E esse sopro se transforma em palavras. E você começa a ter a convicção daquilo que Deus quer falar com a igreja. E quantas vezes, quando essa inspiração vem, eu testo ela. Eu tento fugir, né? Ah, não, acho que não é isso não. Aí parece que o sopro vem de novo.
tipo, é isso. Vai nesse caminho. Aí quando você vem e prega, que você vê o resultado, né, da pregação, fala assim, meu Deus, ainda bem que eu obedeci. Então, mais ou menos isso que acontecia com eles. Eles recebiam a inspiração, o sopro de Deus, a voz de Deus, né? Porque também tem a ver com a voz de Deus, o sopro, né? A voz, né? É a fonética, ó, né? Que vai formando as palavras. E ali o Espírito Santo soprava e ia inspirando, dando as santas escrituras para que eles escrevessem. É assim que foi formado o cano, foi assim que foi formado então o cano da Bíblia para saber quem tinha essas prerrogativas. A Bíblia está dividida em Velho ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Dentro de um termo teológico é veterotestamentário, que é de antigo, ou neotestamentário, que é novo. Neo vem de novo, vetero, antigo, velho. Então, a Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Deixa eu ver se alguns aqui já conhecem um pouquinho sobre isso. Quantos livros tem o Antigo Testamento? Quem pode dizer aí? 39. Sabe do qual? Sabe do novo? Do novo, Bruno? Aí. Caramba, arrebentou. Aí, o Bruno tá. Bênção pura, é isso aí. Outra informação importante que você deve saber como cristão são coisas básicas, irmãos, que a gente precisa saber. Então, vamos lá. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39, irmãos. Quando falar, você fala bonito também. Vamos lá. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. E o Novo Testamento? E o Novo Testamento? 27. A minha idade. Não, como aí? Não, eu já sou mais velho também. Estou com 34 anos de vida só. Eu nasci de novo com 15 anos, então tenho 39. Tenho 34. A Bíblia, irmãos, é viva e eficaz e penetrante. Coloca aí para mim Hebreus, tem como colocar aí Hebreus 4:12? Para todos nós lermos. Hebreus 4:12, pode colocar aí, acho que na Ark mesmo já dá para, pode colocar na Ark. Para você ler comigo aí, bem bonito. Vamos lá? 1, 2, 3, a igreja. Segura aí, irmãos. Pode ser melhor. Fala para ter uma corda, irmão. Vamos lá, bem bonito. Joga esse sopro para fora aí, irmão, em nome de Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3. Dentro desse texto, nós vamos agora compartilhar algumas palavras-chave. Então, a primeira, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus tem tanta vida que o próprio Senhor disse em Mateus 24:35. Digam comigo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Isso prova que Deus não é, ou é, né? Deus é acultural e atemporal. Vocês não estão limitados a tempo nem a cultura. Para os discípulos que não alcançavam compreender a profundidade de suas palavras, Jesus lhes disse em João 6:63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida.
Então, a palavra de Deus é vida, amém? Por isso que ela é viva, porque ela produz vida. A outra palavra-chave é eficaz, isto é, operante ou dinâmica, que vem carregada de toda energia divina e cumpre o propósito para o qual Deus a tem enviado. Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Então a palavra de Deus é viva porque ela traz vida, mas ela é eficaz porque ela é dinâmica, ela opera quando ela é ministrada, né? E eu fui falar isso aqui, eu gosto, eu tinha até um arrepio, aleluia, né? Quando ela é ministrada, quando ela é falada, ela tem um poder, irmãos, tremendo de produzir algo tremendo, ela produz um efeito poderoso, né? E tu quer ver uma coisa assim muito interessante para nós pregadores também? Só aconteceu comigo isso aqui. Algumas vezes eu preguei uma palavra, né? Que no final eu falei assim, essa palavra que eu preguei não foi legal, poxa, foi a minha pior pregação, né? A minha avaliação de mim mesmo, né? Só aconteceu comigo só, com ninguém aqui mais que prega. Mas aí, aquele dia, velho, eu falei assim, caramba, pô, esse sermão foi ruim, gente. Gostei não. Acabei de pensar em alguém, pastor, que palavra, meu Deus, foi uma chave na minha vida, pastor, puxa. Como eu precisava dessa palavra. Aí só faltava eu falar assim, toma desavisado. Isso prova, irmãos, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso prova o que Isaías 55 está dizendo, a minha palavra não voltará para mim vazia, antes ela fará o que me apraz, para a qual a enviei, designei. Amados, eu posso pregar uma palavra aqui que, na minha avaliação, não foi a palavra, mas eu preguei a palavra de Deus, portanto, nunca ela será vazia. Porque não é a minha palavra, Cláudio, é a palavra de Deus. Aqui que está a diferença. Mas também o texto vai dizer que essa palavra ela é cortante ou penetrante. Mais que uma espada de 2 gumes. E é como o bisturi do cirurgião, abrange nossos pensamentos íntimos e segredos. Fala conosco interiormente. Descobre as nossas necessidades, as intenções do nosso coração. Aleluia! Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mas ela é penetrante, ela é cortante. Ela é cirúrgica. Ela é cirúrgica. Por que que, mesmo quando eu acho que não preguei uma boa palavra, ela tem efeito? Porque é a palavra de Deus e ela é como um bisturi, ela é cirúrgica, ela consegue penetrar nas nossas juntas e medulas, no nosso espírito, é capaz de entender as intenções do nosso coração. Eu não conheço a realidade íntima, profunda de nenhum de vocês, e até daqueles que talvez estão mais próximos e que até às vezes abrem o coração, mas com tudo isso, eu não sei a profundidade da vida de ninguém, mas o Espírito Santo sabe. E quando nós estamos aqui em cima com responsabilidade, com o cuidado, com a seriedade, com o zelo de falar à igreja de Jesus, o Espírito Santo encontra em nós liberdade para nos usar da maneira que Ele quer, como Ele quer, para falar o que Ele quiser. E é por isso que, mesmo quando a gente tem um esboço de um sermão, nós estamos pregando na liberdade do Espírito, Ele vai nos inspirando para falar aquilo que nem está escrito. E todas as vezes que eu, você que prega a palavra,
saímos do esboço numa direção do Espírito, porque também tem aqueles que fazem mesmo por chatice mesmo, né? Não foi porque foi inspirado, ele saiu do assunto. Mas quando é inspirado pelo Espírito Santo, e quem é espiritual vai discernir tanto quem está aqui quanto quem está aí, vai perceber que Deus está discernindo alguma coisa. O Espírito Santo, por meio da palavra, está penetrando, sendo cirúrgico, e ele percebe que tem algo, seja por meio de uma palavra ou de uma frase, que tem que ser liberada para desatar. Normalmente, quando você vê eu pregando, que você vê eu falando assim, ó, eu acho que Deus está falando com alguém aí, hein? É porque naquele momento houve uma inspiração, que eu saí da direção daquilo que está aqui, e eu senti no meu espírito que aquilo teve um endereço certo. E quantas vezes vêm os testemunhos de que Deus falou, não com aquilo que já estava escrito, mas com aquilo que foi inspirado no momento. É por isso que nenhuma palavra pregada mais de uma vez é a mesma coisa. Quem sai aí comigo sabe disso. Eu já preguei mensagens tão boas aqui, que eu preguei a mesma em outro lugar, que foi tão boa também, que a pessoa falou assim, o apóstolo, prega essa palavra lá na igreja. Pô, abençoado, eu já preguei. Você estava onde? O senhor pregou? O senhor pregou? Eu preguei. Mas por quê? Porque naquele dia teve uma outra ótica, teve uma outra direção. Por exemplo, quarta-feira passada eu preguei na filial, a mesma mensagem que eu preguei na quinta anterior aqui. Aí a Larissa chegou em casa e falou assim comigo, caramba, pai, eu percebi que a direção da palavra hoje foi mais para os filhos. Foi diferente na nossa igreja sede. Olha só, a mesma palavra. Mas aqui a coisa estava mais para dentro do relacionamento conjugal. Falei sobre os filhos, falei. Mas lá a conotação foi mais os filhos. É o Espírito Santo conduzindo a coisa. Porque ele está produzindo algo, porque é cirúrgico. A palavra de Deus é cortante, é penetrante. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que coisa linda, irmãos. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. O rabachore catarabadarabaxere de carabadarabachá. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque ela cura, porque ela liberta, porque ela transforma, Pai, ela muda história, muda destinos, corta laços, Pai, despedaça os carros de fogo, Senhor Deus. A tua palavra é poder, Senhor Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí Salmo 119, versículo 103 a 105, João 8, 31 e 32, vai nos dizer dessa operação da palavra, como destacar aqui o João 8, 32, que está aqui na minha memória, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conhece a verdade, que é a Bíblia, a palavra, é Jesus. E ela vai operar em você a salvação. Olha que coisa tremenda. Porque ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo por meio do Espírito Santo. Essa palavra, ela penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas. Vamos também dissertar um pouquinho sobre alguns aspectos dessa palavra que penetra até a divisão, primeiro, da alma, né? Da junta, alma e espírito, de juntas e medulas. O que vem a ser aqui juntas? Na analogia, as juntas representam parte externa e mais densa do osso, simbolizando a parte visível e exterior da pessoa, como ações e comportamentos. Ou seja, a palavra de Deus, ela é capaz de modificar comportamentos. Ela é capaz de mudar as nossas ações. Tremendo isso, irmãos. E não é assim mesmo?
na medida que vamos conhecendo as Escrituras e buscando colocá-la em prática, é visível que as nossas ações e comportamentos são transformados. Mas ela também vai na medula. As medulas aqui se referem à parte interna e mais profunda do osso, onde se encontra a produção de células sanguíneas, representando a parte oculta e mais íntima do ser humano, como pensamentos, sentimentos e motivações. Então, na medida que a palavra é pregada e ela é recebida por nós, porque tem a diferença, recebida por nós, ela vai lá na nossa medula espiritual e ela transforma os nossos pensamentos, ela transforma as nossas emoções. Aleluia, aleluia. Ela atua nos nossos sentimentos. Irmãos, presta atenção, sabe por que tem muitos crentes deprimidos? Porque está faltando conhecimento das Escrituras. Veja bem, eu não estou menosprezando a depressão, nunca menosprezei, já vi de uma era que a igreja entendeu que muitas vezes os problemas psíquicos são reais, psicológicos são reais. Eu não estou dizendo que não tenha pessoas deprimidas, não estou dizendo que isso é frescura, porque não é frescura. Eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou afirmando categoricamente, que dificilmente uma pessoa que conhece a palavra, medita na palavra, estuda a palavra, vai entrar em depressão. Eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo, mas quem é daqui de 2015 a 2018, quando a gente teve a escola, eu tive que tomar uma decisão muito séria de encerrar a escola, e eu estava com um pepino mais do grande, um abacaxi do grande. Por quê? Eu estava fechando a escola porque não tinha dinheiro, porque a inadimplência era muito grande, poucos alunos. Então, o que ia acontecer no final? Eu ia encerrar uma escola sem ter condições de indenizar as professoras, os funcionários. O que iria acontecer humanamente falando? Eu ia ser chamado de um monte de coisa que você já pensou aí agora. E isso de alguma forma ia me afetar como pastor, ia afetar a nossa igreja. Porque no final de tudo, Wallace, nenhum funcionário ia entender isso, ele quer receber o dinheiro dele. É assim que funciona. Então, se coloca na minha condição, naquele tempo, humanamente falando, seria uma razão para me levar para uma depressão ou não? Como seria, irmãos? E no meu caso, provavelmente levaria. Por quê? Porque como eu procuro ser justo, eu não sou justo, eu procuro ser justo. Como eu também gostaria que, no final de tudo, eu conseguisse pagar todo mundo, mas pelo fato de eu saber que eu não teria como pagar, eu também sofreria, mesmo que alguém nem acreditasse naquilo, porque você trabalhou, é direito seu receber. Depois, isso seria um martírio maior, porque isso, de alguma forma, afetaria o meu testemunho de crente. Isso acentuaria ou atenuaria, porque isso afetaria o meu testemunho de pastor de uma igreja. Isso ficaria num grau maior, porque isso afetaria o ministério que eu estou pastoreando. Então eu te pergunto de novo, será que seria suficiente para entrar numa depressão? E por que eu não entrei? Eu não entrei porque, para a glória de Deus, irmãos, eu fui muito bem fundamentado nas Escrituras.
E todas as vezes que a tua alma, presta atenção no que eu vou falar para você. Todas as vezes que a tua alma quiser te aprisionar por uma perda, por uma frustração, por um incidente qualquer que seja, se você estiver fundamentado na palavra, isso aqui, irmãos, eu afirmo categoricamente, se você é fundamentado na palavra, o Espírito Santo de Deus vai te trazer a memória. E você vai começar a lembrar de textos da palavra. O próprio Espírito Santo vai ministrar ao teu espírito a própria palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, que vai até as juntas e medulas. E você, sem saber como, mas é o poder da palavra, começa de alguma maneira a crer que Deus vai fazer alguma coisa. Mas, além de você começar a ter fé que o próprio Espírito Santo vai gerando pela palavra que você conhece, que está, como diz o salmista, na tábua do seu coração, você vai lembrar, porque o Espírito vai te lembrar na palavra, textos como: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. A Bíblia vai te lembrar que a oração de um justo pode muito seus efeitos. A Bíblia vai te lembrar: clamou esse servo ao Senhor, e Ele ouviu o seu clamor. Aí você vai saber que ao invés de você ficar chorando, lamentando, reclamando, você vai clamar. Aí numa dessas, o Espírito Santo falou comigo: levanta a tua cabeça, homem. E ele me fez uma pergunta: quem é o Ezequiel dessa escola? E eu disse: eu, Senhor. Então levanta, ó filho do homem, profetiza sobre o vale. E é para levantar mesmo, irmãos. E é para profetizar mesmo, não é só falar não. O Espírito Santo, quando ele falar, faça. E um dia eu chego na escola ali, antes de todo mundo chegar, e começo a impor as mãos: Senhor, eu sou Ezequiel desse lugar. Assim mesmo como eu estou falando para você. Senhor, eu sou Ezequiel desse lugar. Pai, eu profetizo sobre esse vale, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que quando eu idealizei essa escola, não foi com o principal propósito de ganhar dinheiro. Não, foi com o principal propósito de oferecer uma educação com princípios cristãos para a comunidade cristã dessa região, mas de alguma forma ninguém entendeu nada, nem o próprio ministério que eu pastoreio. Mas acontece que agora estou fechando essa escola, tem que indenizar e não tem dinheiro, Senhor. Então, em nome de Jesus, assim como o Senhor agiu naquele vale de ossos secos, Senhor, age neste lugar. Isso já quase chegando no novembro, já com o anúncio na Secretaria de Educação de fechar a escola. E nessa ocasião eu era conselheiro municipal de educação da cidade. Então eu já tinha uma entrada dentro da Secretaria de Educação, então eu já tinha anunciado, já estava preparando as documentações para fechar a escola. O espaço já alugado, inclusive, para uma outra escola da região, que nem poderia, inclusive, fazer isso, sendo para ser outra escola, não. Diga, e de repente? Diga, e de repente? Fala para quem está ao seu lado assim: quando você clamar, espera o de repente de Deus. Aí eu vou dizer agora para você, de todo o meu coração, eu não sei não, mas eu sinto que Deus está falando com alguém aqui. Eu sinto que Deus está dando resposta para pessoas aqui nesta manhã. E a pergunta é para você, que o Espírito Santo fez para mim: quem é o Ezequiel da tua casa? Quem é o Ezequiel do teu negócio? Quem é o Ezequiel da tua faculdade? A resposta você já sabe.
E na outra semana, irmãos, Deus mandou um comprador. Numa época de crise. Que depois de uma conversa, se a pessoa só dissesse assim para mim: ó, a única coisa que eu posso fazer por ti é você passar a escola pro meu nome e deixar o resto tudo comigo. Já era para dar glória, dar cambalhota, aleluia, né? Porque aí as funcionárias iam ter indenização, quem quisesse sair. No caso, tinha uma proposta e todo mundo ficou, uma proposta melhor financeira. E ainda tinha os 15 anos da Larissa, que eu só tinha dado R$500. Aí eu tenho que lembrar da minha Isabel. Deus é brabo, irmãos. Fala também para quem está só, Deus é brabo. Fala, Deus vai fazer além do que você possa imaginar. Fala, é só você ser um Ezequiel. Eita, glória a Deus. Aquele homem falou assim: quanto você quer na escola? Eu só me arrependo de uma coisa, irmãos: ter falado o que eu falei. Eu podia ter falado pelo menos mais uns 50% do valor que eu dei na escola. Porque geralmente, numa negociação, quando tu fala X, a pessoa quer negociar, não quer? Eu falei assim: eu quero tanto. Mas já eu pedi, olha a falta de fé, irmãos. Mas eu estava dentro do meu contexto. Como eu falei, se ele dissesse só passar para a minha escola, o resto é comigo, já estava bom para caramba. Eu queria salvar a escola, salvar os funcionários e pagar as coisas da minha filha. Então eu fiz o cálculo, eu quero X. É minha escola. Aí eu comigo, eu podia ter pedido mais. Para sobrar mais um pouquinho. Resumindo a história, irmãos. Eu vendi a escola sem que ninguém tomasse prejuízo. Ninguém, inclusive o dono do imóvel. Com o aluguel dali, depois de mim. E comigo também, que não ficamos devendo nada para ninguém. Ficamos devendo nada para ninguém, tá, irmãos? Ó, não ficamos devendo nada para ninguém. Papai cuidou, não deixou ficar manchado nada, nem o meu nome, nem o da igreja, ninguém. Tanto é que ninguém que sabe de nada. Só, alguns estão sabendo agora que chegou porque eu estou contando. Porque foi tudo direitinho, tudo idôneo, tudo da forma que tinha que ser. E ainda Jesus, que cuida de nós nos mínimos detalhes, ainda me deu dinheiro para pagar os 15 anos da minha princesa. Esse Deus é tremendo, não é? Tudo isso que eu te contei, porque eu conheço Escute bem o que eu vou te dizer. Isso que eu estou falando é muito forte, hein? Eu estou aqui dando um testemunho de poder para você, porque eu conheço a palavra. Mas eu poderia estar na eternidade. Não falo nem de suicídio. Não vou nem entrar nesse mérito. Porque depressão mata. Não estou falando de suicídio, não. Estou falando de definhar mesmo. E você contrair outras doenças e daqui a pouco ir a óbito. Eu hoje poderia não estar aqui. Porque a depressão me consumiria, talvez o desfecho não seria esse. E eu não tenho dúvidas que humanamente seria outro o desfecho. Mas, por causa do poder da palavra, foi outro. Deus está me usando nesta manhã para você acordar para a vida. Se você não era apaixonado pelas Escrituras, se você não lia a palavra de Deus, se você não estava a palavra de Deus, se você não meditava na palavra de Deus, em nome de Jesus, muda de postura, porque você só tem a ganhar. Jesus disse: as minhas palavras são vida. Vida. E eu encerro esse momento dizendo o seguinte: se muitos crentes que estão em depressão conhecessem a palavra, não estavam em depressão. Isso que eu quero dizer para você. Mas entrou no quadro? Ok, vamos agora cuidar. Não vamos dizer que é palhaçada, não vamos dizer que é frescura, vamos ajudar. Cada pessoa tem uma estrutura, né? E aquelas que não conhecem a Escritura também acabou sendo vítima, porque não conhece.
Mas o que eu posso afirmar para você é que se um crente se fundamentar na palavra, dificilmente ele vai entrar numa depressão, ainda que seja uma situação muito difícil, e eu contei a minha aqui para você, que não seria fácil. Eu creio que você concorda comigo. Jesus de Nazaré. A outra palavra é divisão. A palavra divisão, nesse texto de Hebreus 4,12 mencionada, significa que a palavra de Deus tem o poder de separar e discernir entre o que é superficial e o que é profundo, entre o que é da alma e o que é do espírito. Então, quando a Bíblia fala que ela vai na divisão, é porque ela tem esse poder para discernir, para separar. Agora a importância da palavra de Deus não apenas atinge a superfície, mas penetra as profundezas do ser humano, revelando a verdade sobre si mesmo. Alguém liga para meus ventiladores aqui do altar, por favor? Isso, ligar, obrigado. Essa divisão feita pela palavra de Deus, escute aqui comigo agora, deixa aqui comigo, deixa ele lá mexer lá. Essa divisão feita pela palavra de Deus é um processo de discernimento que ajuda a pessoa a entender suas motivações e intenções, buscando uma transformação interior. Ou seja, a palavra de Deus vem, você reflete nela, e essa reflexão te faça ter uma introspecção, ao ponto de você até mudar atitudes e decisões, inclusive de alguém que está com ideação suicida, ou seja, de ideia de se suicidar. É capaz de ter uma pessoa, e aqui já tivemos vários testemunhos, num culto, por exemplo, ela entrou como sendo o último lugar, a última esperança, ela entrou aqui decidida a se matar, decidida a se matar. Desculpa. E por ouvir a palavra de Deus penetrar nela e fazer ela mudar de decisão. Meu Deus do céu, que coisa linda. Através da palavra que se pode distinguir entre o que é genuíno e o que é falso, o que é da carne e o que é do espírito. Então, olha os benefícios, Samuel, Jaqueline, de termos o domínio da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Isso é tremendo demais, porque isso vai te ajudar a distinguir o falso do verdadeiro. Isso vai te ajudar a discernir o que é da carne e o que é do espírito. Não tem como você dizer que é espiritual se você não conhece a palavra. Aqui não está, mas eu vou dar um adendo. Se você conhece as Escrituras, você sabe batalhar contra Satanás. O próprio Jesus, que tinha autoridade, ele usou a palavra. E olha que Satanás também usou, hein? O próprio Satanás quis usar a palavra. Aí Jesus, tá bom. Você é bobinho, né? Vou te dizer quem é o autor da palavra que você está usando. Vou dizer para você quem manda nessa palavra aí. Ele vai na palavra. Você quer vencer as suas guerras, as suas batalhas? É na palavra, irmão. Inclusive para orar. Existe oração de guerra, oração direcionada. Por que a gente, toda a conferência aqui, na oração nona, a gente faz a oração do Salmo 18? Não é o único que tem, mas eu gosto de usar ele. Pode ser que algum outro a gente use o Salmo 91, que a gente use um outro salmo. Mas por que a gente usa o Salmo 18? Porque eu tenho conhecimento de que é um salmo de guerra. Eu não posso fazer uma oração de guerra sem uma oração de guerra. Ela tem que ter direção. Ela tem que ter uma diretriz. Eu tenho que colocar quando chegar em casa agora, que eu esqueci ontem. Por exemplo, a gente vai fazer um jejum essa semana de batalha por essa região.
eu vou te dar uma oração modelo. Você não precisa rezar cartilha ali, não. Se rezar também não tem problema. Mas você vai ter um parâmetro. Mas aquilo ali que eu vou colocar para você, ali que você não repita as mesmas palavras, você tem que fazer o contexto que está ali. Porque eu estou te ensinando, por exemplo, essa oração que a gente vai fazer não é assim não, ó. Ô Senhor, abençoa a nossa região. Que esses demônios, Senhor Deus, vá embora. Não, não é isso não, irmão. Senhor, na autoridade que é no teu nome, Jesus, como teu governo nesse lugar, como representante do reino dos céus, na autoridade que é no teu nome, principados, potestades, dominadores do mal, em nome de Jesus, você que está atuando na minha região com violência, e aí você vai falar outras coisas que eu não quero dizer aqui agora. Eu estou te expulsando, em nome de Jesus. Sai da minha rua, sai do meu bairro, sai da minha cidade. É assim. Você não é para pedir não. Você não vai pedir Satanás não, você vai mandar ele embora. Pede para ele que ele vai ficar rindo da tua cara. Agora dá ordem para ele. Em nome de Jesus, que o poder está no nome de Jesus. Amém, amados? Ele tem que ir, irmãos. Ele tem que ir. Você quer um exemplo? Jesus chega na cidade de Gadara, o que ele fala? Viestes nos atormentar? Viu como a presença de Jesus os tormenta e eles não podem ficar? E aonde Jesus chega, ele tem que sair? Tanto que eles pediu para ir para uma manada. Então tem diferença, tem ou não tem, irmãos? Mas por que eu tenho como te ensinar o que eu estou te ensinando? Porque eu conheço as escrituras, não é porque eu sou bonzão, não, eu sou o cara, não. Eu estou te ensinando o que eu aprendi nas escrituras, estou te ensinando aqui agora. Então, o meu direcionamento é com base nas escrituras. Por quê? Efésios 6, versículo 12, diz assim, ó, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores que operam das regiões celestiais. Então eu estou mandando você dar ordem. Ah, apóstolo, e depois? E depois o que, irmão? Está com medo de quê? Depois, eu vou te dizer o depois. Lucas 10, 19. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo, e o quê? Todo. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo. Ih, Jesus. Conhece a palavra aí, gente? Bota aí para eles aprenderem. Por favor, coloca aí Lucas 10, 19. Isso. Vai lá. 1, 2, 3, a igreja. Segura. Todo o poder do inimigo, né? Algum não, irmãos? Por que eu estou falando que você tem que expulsar? Porque Jesus te deu e me deu autoridade para pisar, para repreender, para expulsar todo o poder do maligno. Você está com medo de quê? Porque o texto termina dizendo o que para você lá? O que está dizendo no finalzinho lá? Diga lá. Nada. Simples assim. É nada mesmo, apóstolo? É nada mesmo. Nada mesmo, irmão. E se ele contra-atacar? Dá um grito no meio do focinho dele. E se ele tentar fazer gracinha? Repreender em nome de Jesus. Porque se você baixar a guarda, ele vai vir com tudo para cima de você também. É postura, irmãos. Postura. E ele é abusado. Você vai mandar ele embora e ele vai falar, não vou. Vai em nome de Jesus. Não vou, então eu vou te mandar fogo. Olha o conhecimento da palavra. O que é esse negócio que tu não vai, rapaz? Tu vai. Não vou, vai, porque há poder no nome de Jesus. O Espírito Santo começa a queimar esse demônio. E é assim que ele faz. Eles são insistentes às vezes. E às vezes Deus permite para saber se você vai correr. Senão você fala assim, ó, foi igual aconteceu com um figurinho que passou por aqui. Foi cheio de autoridade para expulsar o nome de Jesus. Em nome de Jesus,
Lá como ele sai. Não vou sair. Correu mesmo. Correu, irmão. Estou falando para você. O demônio disse que não ia sair, ele meteu o pé. Negócio que não vai sair, rapaz. Que evangelho é esse que eu estou pregando? Vai sair sim. E se eu tiver que quebrar o pau com ele 1 hora, 2, eu vou quebrar o pau, mas ele vai sair, irmãos. Na Espanha eu peguei um principado, irmãos. Há muito tempo eu não pegava uma bexiguenta dessa. Um principado. Forte o negócio. Parecia até que eu estava no filme do... Fala desses filmes aí de... Não, esses novos aí. Não, que tem esses monstros aí. Fala aí, irmãos, esses novos aí para você. Eu sei que vocês veem, fica tranquilo. Tá todo mundo com medo de falar? Da Marvel, isso. Aí, viu? Ele vê também. Mas eu também vejo. Da Marvel. Thanos, viu? É Thanos, né? Thanos. Irmão, ó. A pessoa que estava incorporada, ela ficou côncava. Sabe que é côncavo? Essa parte dela ficou para cima e a perna ficou para cima assim também. Ela ficou assim, ó. Fez assim com a mão, parece que a unha, parece filme o negócio, parece até aquele já é outro filme já. Wolverine. Parece até o Wolverine. Saía da unha dela assim. Levitou. Subiu o corpo. Estou falando para você, o negócio foi forte, irmão. Cadê o Jonathan? Tá dormindo. Tá aí. Foi o quê? Ah, Jesus, vou pegar ele depois. Cadê a Juliana? Tá aí também? Não? A Juliana tá. A Juliana estava lá. Tava lá. Foi ou não foi? Estou inventando? Não. Meu irmão, abriu um bocão. Parecia filme o negócio, irmão. Só faltou quase que trocar aquelas vozes assim grossas. Não, o negócio... Teve uma que olhou pro Jonathan. Não foi forte o negócio. Chegou a hora que ele pegava assim a boca da pessoa. O negócio foi terrível. Você não tem ideia como o negócio foi forte. Não, vou sair. Vai, tu vai sair. Que tu vai. Ela é minha. Não, era sua. Tu vai sair. E querendo rasgar a cara dela, a gente ali, fomos 4 para segurar, para não machucar ela, e a gente exercendo a autoridade. E vocês sabem que o ministro de libertação, eu não gosto de ficar medindo força com Satanás. Só que ali não era um demôniozinho, não. Ali era um negócio... Ali, se tu não tem autoridade, irmão, ele pega banco, joga no alto, ele quebra a parede, ele vaza a parede, porque o negócio é terrível. Oi? Pois é, com criança na escola, exatamente. E tem muitas crianças realmente. Mas aí não vou falar aqui não por causa do algoritmos. Mas olha só, final da história, aquela pessoa liberta para a glória de Deus. Porque eu e você temos autoridade no nome de Jesus para expulsar principados e potestades. Vamos ampliar mais um pouco, hein? Por que eu estou te ensinando? Por que você em casa essa semana vai fazer com coragem? Estou te dando aqui, já planta aqui, porque eu acredito que tinha já crente aqui com medo de orar. A Bíblia diz, recitando o texto novo de Efésios 6, 12. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, que opera onde? Nas regiões celestiais. Efésios 1, 3 diz, Efésios 1, 3 diz, para mim e para você,
que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Está lá, ó. Vai lá, 1, 2, 3, vai lá. Bum. Nas regiões celestiais em Cristo. Então, se o campo espiritual, aliás, se o campo da batalha é no mundo espiritual, é nas regiões celestiais, então Deus está dizendo que te abençoou e me abençoou com toda a sorte no lugar celestial, em Cristo. Então, por isso que em Cristo, em nome de Jesus, eu e você podemos dizer principados, potestades, dominadores do mal, que tem operado nessa região, sai daqui agora, eu te expulso desse lugar agora, vai em nome de Jesus, e já pede para mandar fogo logo no lombo dele, que é para ficar melhor ainda o negócio, e você vai ver se não vai melhorar as coisas por aqui. É só a igreja se posicionar, irmãos, é só a igreja orar, e quando a gente sai nas ruas, não seja diferente, quando você passar nas esquinas com a gente para orar, ora assim, ora assim, e não é no espírito não, é verbalizando. Agora, o versículo 10, do capítulo 6 de Efésios, coloca aí, Efésios 6:10, vai dar a planta para você fazer essa batalha da forma correta. Vamos lá, Efésios 6, 10 e 11. Estou saindo aqui um pouquinho, irmãos, mas está dentro do estudo aqui, porque eu estou te mostrando a importância de você conhecer as escrituras, amém? Estou ampliando. Vamos lá, o 10 e o... Vamos ler o 12 para ficar completo. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Amém? Bota o 10, 11 aí. Então, como que eu posso... como eu tenho que fazer... Aliás, o que eu tenho que fazer antes de entrar nessa batalha? Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como que eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder? Por meio das santas escrituras, pela Bíblia, pela palavra de Deus. E ó, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E lá vai estar escrito também no capítulo 10, não é isso? É 10, no 10, no 6, aliás, no capítulo 6, sobre a armadura de Deus. E lá vai estar falando sobre a espada, do escudo da fé, do capacete da salvação. É assim. Aí sim, se você não estiver se fortalecendo no Senhor, se você não estiver sabendo manejar a palavra, a espada do Senhor, aí, meu amigo, não entra nessa batalha que vai dar ruim para você. Que vai vir contra-ataque. Ele não pode, mas ele vai vir. Mas se ele encontrar você uma fracote, acabou para tu. Aí realmente não entra nessa batalha. Amém? Glória a Deus. Mais 2 horas eu acabo. E, glória a Deus. A expressão divisão de juntas e medulas, em Hebreus 4:12, destaca a eficácia da palavra de Deus em alcançar o mais profundo do ser humano, promovendo discernimento e transformação interior, segundo a Bíblia. Então, a própria Bíblia nos fala da sua importância. Então, primeiro, e aqui a gente já começa a caminhar para o final. Diga assim comigo, deve ser lida e decorada. Coloca aí para mim Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, que eu quero destacar algo aqui para você. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, tem que ser lida e decorada. Você viu aqui
E você vê quando eu prego, muitos textos que eu falo aqui, eu decorei, irmão. Você está pensando que foi da mágica? Não, eu tive que ficar recitando, memorizando, né? E eu vou te dizer mais, com tudo isso eu sou um firula, porque eu poderia saber mais textos ainda, porque eu tenho facilidade de memorização, mas eu tenho preguiça, igual você. Mas com toda a minha preguiça, eu consegui gravar alguns ainda. Só que eu já estou com 49 anos, então agora minha massa cinzenta já está mais capengando, né? Mas quanto mais novo, melhor para poder memorizar. Mas memoriza a palavra de Deus, que ela é importante. Isso dinamiza, até para os pregadores aqui, vocês que pregam, tem que saber. Ajuda muito na pregação, você não tem que parar, né? Perder aquela velocidade da mensagem, porque você tem que parar para ler. Alguns aqui até eu estou lendo porque eu estou no momento didático, é diferente. Mas olha só, eu queria que os pais prestassem atenção nessa leitura agora, porque o resultado que vocês veem hoje as minhas filhas tendo é porque eu coloquei em prática isso aí. Então vamos lá, nós vamos ler até o 9 e vocês vão ler direto. Aliás, eu vou te ajudar, vou ler o 6. Você vai. Deixa eu ver aqui o texto. Me achar que achei. Eu vou ler os pares e vocês os ímpares, ok? Nós vamos ler do 6 ao 9. Diz assim, ó. Está na NVI, tá? Que todas estas palavras, a Bíblia Sagrada, que hoje lhe ordeno, estejam no seu coração, a igreja. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, a igreja. Não tem aquele negócio chamado postiche, né, que fala? Olha lá, irmão, bota um postichezinho lá, espalha na casa. Mas está lavando louça? Vai memorizar. Está fazendo algum trabalho? Vai memorizar. Ouça também. Você tem para tudo quanto é gosto. Olha como que Deus é bravo. Um dia quando eu trabalhava na cidade, eu pegava muito esse trânsito da linha vermelha ali, de 1 hora, 2 horas por dia. Um dia o Espírito Santo falou assim, memoriza João capítulo 2, de 1 a 11. Eu memorizar? Memoriza. Aí comecei todo dia, pegava o trânsito da linha vermelha e fiquei memorizando. Quando eu memorizei, Deus me deu uma mensagem. Aí um dia, eu era da Shalom ali, o apóstolo Ezi tinha que ministrar, falou, dá para você pregar? Dá. Já estava com a mensagem já no esquema. Na hora de eu pregar, irmãos, o que aconteceu? Faltou luz. Aí eu estava todo, né, cheio, né, texto aqui. Aí, irmãos, não tem problema. Está tudo sob controle. Nós vamos pregar assim mesmo. No livro de João, capítulo 2, versículo 1, diz, não lembro mais agora. Queria também poder lembrar para poder te pressionar agora. Né? Mas, meu irmão, só eu ler o texto, já foi um avivamento da igreja. Porque, tipo assim, o pessoal achou que foi na hora ali, foi mágica. Uau! Como assim? E eu preguei, foi uma benção. Estou lá no banheiro, irmão, chega um. Como que foi isso, cara? O que tu fez? Aí veio outro. Rapaz, como assim? Tu gravou mesmo, cara? Eu falei, irmão, eu gravei. Memorizei, se você fizer, vai acontecer mesmo contigo. Agora, já pensou, Zezinho, se eu não ouço o Espírito Santo? Então aproveita a oportunidade, você está no trânsito lá, ó, tu leva às vezes 1 hora no ônibus, você não ouve uma mensagem, você não vem no culto domingo, é incapaz de ouvir o que foi pregado domingo para você não ficar desatualizado. Você não põe uma Bíblia online para ouvir pelo menos, você não quer ler, está com preguiça, põe para ouvir pelo menos, mas faça alguma coisa. Porque em algum momento o Espírito Santo vai trazer para você a memória
E aquela palavra vai ser uma chave para você. Leva a sério o que eu estou te dizendo. E o texto está dizendo algo muito precioso. Ensine-as com persistência a seus filhos. Tem muitos filhos de crentes que vai para o inferno, ou quando cresce vai para o tráfico, começa a fazer, vira homossexual, vira lésbica. Porque você traz para a igreja, mas dá um celular na mão dele. Põe jogos que não tem nada a ver com Deus. Não deveria colocar nada, mas se você pelo menos colocasse um desenho bíblico, pelo menos, ele estaria pelo menos ali tendo contato com a palavra de Deus. Porque tem hoje. Se você colocasse pelo menos um joguinho bíblico que tem hoje, pelo menos ele estava fazendo algo espiritual, que não deveria. E eu sei que a igreja ainda deixa muito a desejar no ministério infantil ainda. Mas vocês vão ter um ministério nós vamos ter um ministério infantil aqui, top, vai chegar o momento. Tudo tem seu tempo. Você é incapaz de sentar com seus filhos e ensinar persistentemente a palavra. Como que você quer que quando ele cresça ele vire crente? Sabe qual é o maior cuidado que eu tive com as minhas filhas? E eu falava isso para elas: olha, eu não quero que vocês sejam crentes porque eu sou crente. Eu não quero que vocês sejam crentes porque vocês são filhos de pastores. Eu quero que vocês sejam crentes porque vocês entenderam a fé em Cristo. Porque vocês entenderam que o homem é pecador e que a condenação do pecador é a morte, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero que vocês entendam a mensagem do Evangelho, para que vocês sejam convencidas pela mensagem do Evangelho, que vocês precisam de Jesus e que Jesus é o único caminho de salvação, para que vocês tenham uma fé como eu tenho, sabendo por que vocês têm a fé que vocês têm, e não porque eu sou crente. Hoje elas têm convicção de fé. E nas idades de transição, que às vezes queria fazer besteira, eu ficava tranquilo e ainda falava assim para elas assim: olha, eu já ensinei para vocês a palavra. A decisão é de vocês. Agora escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quer fazer o errado? Ok. Eu ensinei a fazer o certo. Só falo uma coisa para você: quando a colheita vier, tenha peito também de segurar. Porque eu te ensinei a palavra. Assim. Está pensando que eu nunca ensinei ela sobre sexo, não? Ó, vai namorar. Só vou dizer uma coisa para você: se você fizer sexo antes do casamento, você está quebrando, primeiro, uma aliança com Deus. É com você mesmo. Você vai quebrar uma aliança com Deus. Segundo, você vai envergonhar o Evangelho. Eu não falei para ela, não, ó, não faz sexo não, porque senão você vai me envergonhar, porque eu sou pastor da igreja. Ah, irmão. Ô, irmão, eu não fico com elas 24 horas, não. Não é isso que vai impedir delas fazer sexo, não. Que se elas quiserem fazer, elas vão fazer. E eu não estou iludido porque eu sou pastor, não. Agora, eu ensino a palavra. Eu faço elas temerem a palavra, não é a mim não. Porque a mim elas podem até temer, mas uma hora elas vão me surpreender, porque elas são falhas como eu sou. Agora eu ensino a palavra. Se errar, é com elas mesmas. Então o que você está ensinando aos seus filhos? Falta pouco para eles casarem. Eu não fico em cima deles, mas eu falo, ó, vigiem, cuidadem, falta pouco, não percam a bênção. Não percam a bênção. Participo, fico junto para ajudá-los também, mas não fico ali também, como eu falei. Sabe o que a Larissa falou para mim? Ah, pai, a gente até evita de estar se bem hoje. E é isso aí mesmo, é o preço.
Porque quando começa aqui, algo embaixo acontece. Sexo começa aqui, irmão, no beijo. Aí tá noivo. Facilita para ver se Satanás não arma um laço. Mas sabe o que vai acontecer com eles? Depois do dia 20 de setembro, eu não quero nem saber disso. É rocha, né? E eu falo para ele, cuidado com a minha princesa, hein, rapaz? Eles vão desfrutar de uma alegria na lua de mel deles, na núpcia deles. Eles vão desfrutar da bênção de Deus, que não tem preço. Não tem preço. Vai começar um casamento debaixo da bênção de Deus. Mas tem a escolha de fazer o errado. É com eles mesmos. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Invista tempo com seu filho. Nós estamos dedicando agora a família esses dias, esse mês e o que vai entrar. Senta com seu filho. Ensina a palavra. Não é proibindo, não. É sentando junto para ver e ensinar. Eu nunca proibi minhas filhas de ver nada que... Claro, tem coisas que não tem jeito mesmo, né? Não é não. Mas aquelas coisas que toda criança vê, mas que está lá cheio de maldade do capeta. Eu sentava com elas e falava, ó, tá vendo isso aqui, filho? Ó, isso aqui é o mal, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Mas não proibia. Sabe o que começou a acontecer? Elas viam, pai, eu quero ver mais não. O que foi, filho? Ai, realmente o senhor fala, né? É cheio de coisa do mal, né, pai? Eu falei, não vou ver mais não. Tá bom. Foi assim que eu ganhei elas. Pode ver não, hein? Vocês são crentes. Vocês são filhos de pastores. A pior coisa que elas queriam ser na vida quando crescessem era ser crente e ser filho de pastor. Por que tem um monte de filho de pastor desviado? Porque os pastores colocou um peso nos filhos que não tinha que colocar. Sempre disse assim, olha, isso é errado, não agrada o coração de Deus. Seja uma serva de Deus fiel. Eu nunca disse, não faça porque você é crente, não faça porque você... Não faça porque isso entristece a Deus. Olha a diferença, irmãos. Filha, sabe por que Jesus fala para não fazer? Porque Ele não quer que a gente fique prejudicado. É assim que a gente vai ensinando. Hoje eu desfruto do que eu desfruto. Mas por quê? Porque eu antes de cuidar de vocês, eu procurei cuidar da minha casa, irmãos. E não fui perfeito não, tá? Eu também falhei. Não fiz talvez tudo que tinha que fazer também não. Também não quero dizer para você que eu fui o pai perfeito, o pastor perfeito, não. Mas eu estou dizendo para você o seguinte, o pouco que eu investi tempo, deu resultado. E se amanhã se afastar dos caminhos do Senhor, fazer o quê? Mas sobre a minha cabeça não haverá acusação, porque eu fiz a minha parte. E confronto, como eu falei, ensino e confronto. Se demole, e aí em todos os aspectos, vai vir as consequências. Vai segurar a peteca, porque eu vou te deixar sozinha para você aprender, porque você foi ensinada. Porque se você não quiser aprender no ensino, você vai ter que aprender com a vida. Agora eu te falo uma coisa, hein? É muito pior. Vai arriscar? Graças a Deus são inteligentes, pensa depois, aí não faz. E assim vai. Segundo lugar, já estou começando a concluir, tá bom, irmãos? Deve ser estudada e examinada. Diga, deve ser estudada e examinada. Eu vou ler para você aqui, ó, João 5,39. Vocês estudam, Jesus falando, hein? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus falou para os discípulos. Então, estudam. Quem está falando é Jesus, queridos. Se você não me ouvir, ouça Jesus pelo menos. Terceiro lugar, digam comigo, deve ser divulgada.
Fala com mais vigor para parecer que ainda tem mais meia hora para a gente aí, vai. Vamos lá. Deve ser divulgada, ensinada e pregada. Simples, não é só conhecer, tem que passar. 2 Timóteo 4:2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Diga comigo: quem ama a Deus, ama a sua palavra. João 14:23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Agora preste atenção aqui o desfecho. E virei para ele, ele quem? Quem ama a palavra. E farei nele morada. Quanto mais você conhece a palavra, mais você vai ser cheio de Deus. Fala, em último lugar. É em último lugar mesmo. Vai, fala com vigor aí, irmão. Vamos lá. Em último lugar. É preciso praticar. Fala para quem está usando, tem que praticar a palavra. E qual é o benefício? Está aqui em Deuteronômio 28:1, que eu sempre recito aqui, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que vos tenho ordenado, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, se você praticar, Deus vai te exaltar. E mais, aí, versículo 2: e todas estas bênçãos te seguirão. Até o versículo 14, tem lá as bênçãos. Bendito serás ao entrares, ao saíres, bendito a sua amassadeira, o fruto do seu ventre, até os teus animais serão abençoados. Olha que maravilha. Concluindo, que a partir deste estudo sobre a Bíblia, você passe a ter mais interesse em estudá-la, pois ela é a nossa regra de fé e prática. Jesus disse em Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras. Deus, repreendendo os sacerdotes por causa do juízo que o povo estava sofrendo, disse em Osés 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Viu? E nesse caso aqui, foi porque os sacerdotes negligenciaram. Só que agora o sacerdote é você. Sou eu. Eu tenho a prerrogativa de te ajudar, de facilitar para você, de te conduzir, mas a responsabilidade já não é mais minha, é sua. E eu estou aqui sendo teu pastor para dizer para você, aprenda as Escrituras, ame as Escrituras, só depende de você. E eu encerro com as palavras do Senhor a Josué dizendo, põe aí para mim, Josué 1, 7 e 8. Aí todo mundo vai ler para a gente encerrar. Ó, fecha a Bíblia, irmão, viu? Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Eu vou ler o 7, você vai ler o 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. A igreja. Quer ser bem-sucedido em tudo que puseres as suas mãos? Você quer viver prosperidade? Ame a palavra. Ame a palavra. Quem disse para Josué foi Deus. Ele está dizendo para mim e para você. Medite nesta lei, de dia e de noite, em todo o tempo, e procure cumpri-la. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que vá e seja bem sucedido. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Você pode aplaudir ao Senhor?
A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.